o outro é nós. A Bíblia que a gente tem em português, encadernada, com a capa que a gente quer, do jeito que a gente quer, com a cor que a gente quer, ela não veio assim do céu, né? Então eu acho legal a gente saber de onde que ela veio, até para a gente poder argumentar com quem vem falar com a gente que a Bíblia está errada, né? Que a Bíblia contém vários erros. Aí eu queria ler a Bíblia, alguém podia ler 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,20. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E 2 Pedro 1,20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, esses textos, né, eles estão na Bíblia para afirmar que a Bíblia vem de Deus, né, que ela é inspirada por Deus. E ela contém a verdade, né, que na minha versão, que é da King James, fala para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros, e para ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia é a base da nossa fé, né? A gente acredita na Bíblia. Eu creio que aqui todo mundo acredita nela e acredita que ela é inerrante, né? Que ela não contém erros. E a gente tem que acreditar na Bíblia que ela é assim do Gênesis ao Apocalipse, né? Não adianta você achar que um livro é inspirado e o outro não é inspirado, né? Então, esses textos, eles autoafirmam, né, a Bíblia, mas a gente tem que... Eu acho assim, né, que o próprio livro falar bem dele mesmo é lógico, né? E aí a gente tem que começar lá no comecinho, em 1500 anos antes de Cristo, que foi a época de Moisés. Deus mandou Moisés escrever o que ele estava falando para Moisés. E Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, né? Ou a Torá para os judeus. Quando Moisés escreveu, os judeus, eles creem que Moisés recebeu a Torá ditada, que Deus foi falando palavra por palavra que Moisés foi escrevendo. E eles acreditam que a Torá, ela vem muito antes, ela vem desde a eternidade, ela existe desde quando o homem não existia. Eles têm a Torá assim muito forte no coração deles, né? Então, em Êxodo 17:14, fala, alguém quer ler? Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Então, esse texto fala que Deus mandou, né, Moisés escrever. Porque existe alguns historiadores falam que não foi Moisés que escreveu, né, que essa lei teria sido uma lei oral, passada de pai para filho, e depois de alguns anos tivesse sido escrita, né. Mas aqui a Bíblia fala que Deus mandou ele escrever isso no livro, né. E essa questão da lei ter vindo antes mesmo de Moisés, que foi o que escreveu a lei, a gente pode ver em Gênesis 26, 5, eu acho. Quando Deus fala de Abraão, 26:5, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. E a lei não era escrita nessa época, né? Então, como se a lei estivesse dentro do coração de Abraão, né? Que Deus tivesse colocado isso no coração dele e ele
mesmo sem ter a lei escrita, já obedecesse essas leis, né? Isso aqui, Deus falando para Isaac que ia manter a promessa feita a Abraão, porque Abraão fez isso, ele obedeceu, ele guardou as ordenanças, ele guardou os mandamentos, os princípios e as leis. E a lei não tinha sido escrita aqui nessa época ainda, né? Então, os judeus, eles acreditam nisso, que a lei vem bem antes de Moisés, né? Que os hebreus já tinham a lei no coração, né? No caso, Moisés seria uma formalização. Que ele teria escrito e colocado no papel, né, como é que tem que ser, mas que isso já existia, assim, eu acho que não assim de todos os detalhes, né, que sacrifícios, formalização. Né? Eu acho que o grosso da lei, ordenamento, colocar de forma, seria científica, metodológica. A gente vê que Jó também já tinha conhecimento da lei de Deus, né? Quando eles discutem com os amigos dele, ele fala das leis, eles falam de leis, Jó também existe muita controvérsia, né, de quem que escreveu Jó. Alguns acham que foi Moisés e alguns acham que é um livro bem mais antigo do que Moisés, que já tinha sido escrito, né? Moisés também provavelmente dominava a escrita, né? Ele era o general, ele tinha tudo conhecido no Egito. Ele viveu no Egito, né? Provavelmente ele era o único que sabia escrever naquele povo ali. Não foi à toa que ele foi criado lá, né? Sim, 40 anos recebendo todo o conhecimento. Eu falo que ele tinha conhecimento de toda a ciência do Egito. E não era pouco. Não era pouco. Era a potência da época. A Bíblia, no Velho Testamento, ela foi escrita em hebraico e alguns trechos em aramaico. O hebraico era a língua dos hebreus, né? E o aramaico era a língua que era falada na Babilônia. Foi quando eles foram lá pro exílio na Babilônia, então eles começaram a falar aramaico. Alguns capítulos de Daniel está escrito em aramaico. Eles acham que esses capítulos estão escritos em aramaico porque o aramaico era uma língua mais falada naquela época, em outros povos, né? Então, como se a profecia fosse atingir outras pessoas também, além dos hebreus, né? Do povo, nessa época já eram judeus, né? Quando um povo dominava o outro, ele incutia naquele povo toda a sua cultura, né? Para mudar a cultura do povo, né? Mas eles não tiveram muito sucesso não com os hebreus, né? Porque o povo foi escolhido, né? Ver que eles pegaram os cabeças, líderes, etc., e conduziram para lá. Os mais inteligentes, né? Tanto é que está lá, os jovens lá vão ser preparados dentro da língua lá. Da cultura babilônica, deles. Né? Essa depois. Então, todo o Velho Testamento ele foi escrito de 1500 a.C. até 400 a.C. Depois de 400 a.C., eles chamam de silêncio profético, né? Quando Deus não falou mais nada, né? E aí, nesses 400 anos que estão os livros que estão na Igreja Católica, na Bíblia Católica, e não estão na nossa, né? Que é Macabeus, Judite, Eclesiástico, foram escritos nessa época aqui. Esses livros, que são os apócrifos, eles não são reconhecidos pelos judeus. Os judeus, o Velho Testamento dos judeus é igual ao nosso. Não tem, esses livros apócrifos não são reconhecidos pelos judeus. O Novo Testamento ele foi escrito em torno de 45 até 95 depois de Cristo. Essa questão dos apócrifos, eles entram na Bíblia. Quem é mais antigo aqui, quem é mais antigo como crente, né? Permita, irmão, só para ilustrar o que a irmã estava falando, esses 400 anos de Deus não se manifestar ao povo, eles eram traduzidos com páginas em branco da Bíblia, né? Entre o Novo e o Velho Testamento tínhamos 4 páginas em branco. Tinha umas páginas em branco mesmo, as antigas tinham. Eu lembro mesmo. Aí quando foi feita a tradução da Bíblia para o grego, aí exigiu-se então que entrasse os livros apócrifos, a versão dos 70, o Septuaginta. Então, nesse momento é que eles incluem esses livros. Por isso que a Igreja Católica, a Vulgata Latina, ela tem os livros diferentes do nosso. São livros historicamente bons para ser lidos, para entender também a história. Eu tenho uma Bíblia Católica que, quando eu fazia o trabalho na capela da UFES, eu deixava, porque a capela, né, ecumênica, e tinha a reunião dos católicos também, eu deixava a Bíblia Católica em cima
da mesa à disposição deles. Isso mesmo. E eu tenho. Mas eles não leem. Não leio. Mais ou menos que nem nós. Então, quando foi escrito, na época de Moisés, 1500 a.C., era escrito em placas de argila, couro, pedra ou placas de cobre. Então tem gente que acha até placas de ouro também. Esses materiais, eles eram frágeis, né? Eles decompõem, eles não viviam para sempre. Então, por isso que os judeus escreviam, copiavam a lei, né? Copiavam para não se perder, porque o papel na época não era papel, não era papiro, era couro, ele ia desgastar, né? E aí, Deus escolheu esse povo, né, os judeus, ainda bem que não escolheu os brasileiros, né? Porque senão já estava tudo trocado, né? Eles copiavam, eles tinham as formas de copiar que eram seguidas rigidamente. Então tinha os escribas, né? Que, na verdade, os escribas eles começaram a existir na época do exílio da Babilônia. Quando o povo foi para a Babilônia, não tinha mais o templo, porque esses livros ficavam no templo. A Bíblia fala até que era para deixar os livros do lado da arca, né? Quando Moisés escreveu, era para deixar os livros do lado da arca. Quando eles foram para a Babilônia, não tinha mais templo. Então eles começaram a fazer sinagogas, que eram locais que eles podiam se reunir para adorar e para estudar. Como eles tinham que estudar, eles tinham que ter a Bíblia lá, a Torá, a lei, né? Então eles começaram a copiar para as outras sinagogas terem esse material para poder ler, né? Então foi criada essa função aí do escriba. O escriba, ele copiava, ele tinha que estar num lugar adequado, tinha que ser um couro de animal limpo, não podia ser de animal impuro, tinha que ser uma tinta especial e ele tinha que copiar. Alguns falam que cada palavra que ele copiava ele tinha que falar em voz alta, e alguns falam que toda vez que ele fosse escrever o nome de Yahvé, que era como eles escreviam naquela época, né, ele tinha que levantar, se lavar, se limpar e escrever o nome de Yahvé, por respeito ao nome de Deus. Né? Em algumas informações mudava a pena. Para escrever Yahvé e depois para... É o que diz a história. Que reverência, né, gente? Era muita reverência e eles... Esse nome tem poder. Eles tinham muita reverência e eles escreviam assim, se chegasse no final da folha, tivesse uma palavra escrita errada, eles jogavam a folha fora. Se chegasse no final do livro, tivesse 3 folhas com algum erro, eles jogavam o livro fora. Então, no final do livro, era meses, né, escrevendo, e eles jogavam fora. E os judeus, eles levam muito a sério até hoje. Até hoje. Não, por isso que isso existe até hoje. Eles foram para o exílio. Qual povo que ia ficar exilado depois de 70 depois de Cristo, né? Anos e anos e anos, e ainda fala a língua, né? Eles continuam falando a língua. Você vê, Deise, que com relação, vocês estão falando da forma com que eles, até para escrever o nome de Deus, a reverência. Agora, tem os judeus, os ortodoxos também, eles não leem o Novo Testamento, mas eles reverenciam a Deus desta forma. E agora, isso agrada a Deus. Não, com porque certeza. isso agrada ao Senhor. E tem uma coisa, aquilo que eles têm, que Jacó diz assim, darei dízimo, se o Senhor me honrar, me der pão, e tirasse da miséria que ele estava indo para lá, ele disse que daria dízimo, entregaria o dízimo de tudo. E os judeus, eles, se tiver algo que eles estão fazendo, e tiver empregado, chegar lá empregado, não tirou o dízimo, igual joga o livro fora, eles jogam tudo fora e mandam fazer tudo de novo. Se for pão, padeiro, vai fazer tudo de novo, vai jogar fora porque não tirou os 10%. E eles cumprem a risca. Hoje, lá em Israel, tem muita gente que é judeu, mas não é religioso. O próprio guia da gente lá falou assim, não, eu não sou muito religioso. Ele não usava kippah,
ele falou que ele não ia nas sinagogas, mas ele não acreditava em Jesus, mas ele conhecia o Novo Testamento mais do que nós, tá? A maior parte deles é ateu. Tem muito ateísmo no meio judaico. Não, ele não falou que era ateu, ele falou que ele não era religioso mas de na ficar... comunidade internacional judaica e mundial existe muito ateísmo e boa parte da esquerda, dos judeus são de esquerda. Isso é uma coisa interessante no meio deles. Eu creio que as crianças que nascem na casa de um pai judeu, ateu, ele não vai continuar, mas a criança que nasce num lar judeu, que tem os ensinamentos, que tem os princípios, eles aprendem no berço, né? Aprende. Eles têm o compromisso de ensinar no berço para o neném. Ele já aprende a falar, falando daquilo que o pai estava ensinando aí. O guia lá falou com a gente que com 1 ano as mães começam a ensinar os filhos a ler, escrever e começam a ensinar a Bíblia. Com 1 aninho, eles já começam a aprender. Com 13 anos, que é quando eles vão fazer o mitzvah, né, 12 anos os homens e 13 as mulheres, eles têm que recitar um texto da Bíblia. E eles estudam aquele texto, eles ficam 1 ano estudando aquele texto para recitar eles têm que recitar como se fosse uma poesia, né? Eles ficam 1 ano estudando só aquele texto para poder chegar lá e fazer. E todos eles fazem lá no Muro das Lamentações. Eu estava perguntando para o guia, e quem mora fora de Jerusalém? Ele olhou para mim com a cara, tipo assim, como assim? Vem para Jerusalém e faz aqui. Não fica na cidade, entendeu? Eles têm muito coisa com o Muro das Lamentações, que é um pedaço do templo, né? Que é o que sobrou. A peregrinação, né, que chama muito forte, né, dessas religiões. O mitzvah eles fazem lá no muro. Não faz em outro lugar, não. Então, eles têm que o Esdras, que era escriba e era muito culto, quando ele voltou, né, para Jerusalém, ele reuniu os livros, né? Porque ele reuniu a Torá, que eles chamam de lei, os profetas e os poéticos, né? Ele, falam escritos, né? Ele reuniu esses livros e colocou como canônico, né? Eles definiram esses livros como canônicos. O cânon é uma palavra que significa vara de medir. Era uma vara que era usada para medir, né? Então eles falam que antigamente as pessoas falavam isso, vai medir qualquer coisa, era o cânon, né? Então por isso que eles colocaram esse nome, porque foi medido, avaliado, visto, revisto se era inspirado por Deus. Aí em 250 a.C., foi o que o Diniz falou sobre a tradução da literatura judaica para o grego. Nessa época foi a época do Alexandre o Grande, que ele disseminou o grego, né, por todos os lugares, e o grego começou a ser uma segunda língua de quase todo mundo, como é o inglês hoje, né? Quase todo mundo sabia o grego. E aí ele fez uma biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca da época, e eles queriam que em Alexandria tivesse todos os livros do mundo todo, né? Então eles mandaram falar com o sumo sacerdote na época, que era Eleazar, que eles queriam sábios judeus para traduzir a literatura judaica para o grego. Então eles escolheram 6 sábios de cada tribo, que dá 72, que foram lá para Alexandria para traduzir. Por isso que é chamado Septuaginta, que vem em 70, né? Eles traduziram o Velho Testamento, mas traduziram outros livros. Literatura judaica comum, livros comuns, eles foram traduzidos também nessa época, lá em Alexandria, não foi só a Bíblia. E aí foi a primeira tradução bíblica para uma outra língua, e era a Bíblia que era lida na época que Jesus veio, né? Que o pastor fala da plenitude dos tempos, né? Deus foi preparando tudo para que nessa época as pessoas tivessem acesso à Bíblia, né? Porque eu não sei se vocês já viram alguma Bíblia hebraica da época de Moisés, mas é um troço assim, impressionante. São várias letras que eles escrevem da direita para a esquerda,
são letras, não tem ponto, não tem vírgula, não tem espaço entre uma palavra e outra. Então, você tinha que ser hebreu para você conseguir ler aquilo. Se você não tivesse naquela cultura, você não conseguia ler, porque era uma palavra junto à outra, não tinha vogal, não tinha ponto, não tinha letra, não tinha espaço entre uma palavra e outra, né? Então, a Bíblia em grego, que é a Septuaginta, deu mais acesso às pessoas, né? E era a Bíblia da época de Jesus, que as pessoas tinham, né? Que elas liam. Naquela época, os livros, não existia livro assim, os livros eram rolos, né? Rolos de couro ou de papiro. Que papiro era uma planta lá do Egito, que eles tiravam a fibra, prensavam e faziam como se fosse um papel. Mas era uma planta. Uma das coisas que é uma curiosidade, é que no Novo Testamento são citados 31 livros do Velho Testamento, né? Então, assim, validando, né, o Velho Testamento, né? Jesus citou o Velho Testamento em várias passagens, né? Então, se Jesus citou, é porque aquilo era verdade, né? Inclusive, Jesus fala de Jonas, né? Tem gente que fala que Jonas não foi engolido por um peixe, né? Fala que Jonas era uma história de ficção, né? Mas Jesus fala de Jonas como se fosse verdade. Então, aqui em Mateus 8:4, Mateus 12:39, Lucas 17:28, são textos, Marcos 7:10, Mateus 24:37, são textos que falam de Jesus falando do Velho Testamento, né? Para validar o Velho Testamento. Aqui tem uma foto do que era o rolo, tá vendo? Era desse jeito, assim. Eles iam. Aqui eu acho que é uma Bíblia hebraica mesmo, tá? Se vocês olharem, não tem espaço entre as letras, não tem nada. Tem que ser muito bom para ler isso aí. A gente não consegue ler essa aqui, né? E aquela aqui. Então, isso é do Velho Testamento. A primeira pregação, depois de Pentecostes, foi sobre Joel, né? Pedro cita Joel. Além de citar né? outros livros, ele cita bem especificamente o Joel, que estava se cumprindo a profecia de Joel. Lucas fala também, né, para se cumprir a profecia, Lucas não, acho que é Mateus, se cumprir a profecia de Oséias, né, do Egito chamei o meu filho, né? Então tem vários textos do Novo Testamento que citam as profecias do Velho. Mas Lucas também fala que já próximo de ascender ao céu, Jesus fala: abriu os olhos para que entendesse toda a Escritura. Eu acho que só depois que ele foi assunto aos céus que eles começaram a ligar uma coisa com a outra. Né? E Mateus fala muito isso, para que se cumprisse as Escrituras, sempre fala isso. Né? O Novo Testamento, ele começou a ser escrito entre 45 a 95 depois de Cristo. Mas essas cópias, apesar de serem mais próximas, essas cópias sumiram também. Não existe mais nenhum livro que seja da época que foi escrito pelos apóstolos. São todas cópias, tá? Não tem nenhum original. As primeiras cópias que a gente tem hoje, ainda são de 150 depois de Cristo. É um pedacinho desse tamanho assim, ó, de João. Um pedacinho pequenininho assim, tem só um pedaço de algum versículo de João, que é datado de 150 depois de Cristo. O Novo Testamento, ele demorou mais para ser aceito, assim, quais os livros, né, que eram inspirados ou não. Então, começou com os pais da igreja, os pais da igreja aceitavam as cartas de Paulo, né? Então, primeiro, depois de Jesus vieram os apóstolos, depois dos apóstolos, essa segunda geração é chamada de pais da igreja. Então, são pessoas que não tiveram contato com Jesus, tiveram contato com os apóstolos, né? Os apóstolos são chamados de fundadores da igreja e depois dele, os pais da igreja.
Esses livros do Novo Testamento, tanto os evangelhos como as epístolas, né, de Paulo, de Pedro, eles circulavam no meio, dados de igreja em igreja, né, para que as igrejas pudessem ler. Então a própria comunidade foi vendo o que era bom e o que era ruim, né, o que eles não aceitavam como escrito. Porque naquela época muita gente começou a escrevia uma carta e assinava como se fosse Paulo, e assinava como se fosse Lucas. Então, acho que poderia chamar a atenção. Já existia fake news, né? Já existia fake news naquela época. Outra coisa também é que existem cartas, igual Coríntios 3, né, que seria Coríntios 3, que foi escrito por Paulo, mas que não está no Novo Testamento. E ninguém conhece essa carta também. Essa carta se perdeu, né? Ninguém sabe o que estava escrito nela. Ele próprio cita, né, que ele tinha escrito uma outra carta para Coríntios. Mas essa carta a gente não sabe onde é que está. Então, o que eles tinham para saber se o texto era canônico? A inspiração, né, que era vinda de Deus, escrito por Deus. O texto tinha que ser preciso, não podia ter erros. A verdade doutrinária, né? Então, o texto ele tinha que condizer com o que Jesus falou e condizer com o Velho Testamento. Os bereanos fazem essa conferência, né? Paulo fala, tudo que ele fala, conferia. Com a escritura que era o Velho Testamento, né? Pois Não existia o Novo ainda? Não existia o Novo. Aí é o que eles falam, que acho que foi não sei quem foi que falou, que o Novo Testamento está oculto no Velho Testamento e o Velho Testamento está revelado no Novo Testamento. Então, tem que ter essa verdade doutrinária, né? O que está sendo falado tem que condizer com o que foi falado no Velho Testamento. Então, tinha que ter consistência, né? Tinha que falar alguma coisa importante, o poder da palavra e o último era a aceitação pelo povo. O próprio povo ia definindo o que era e o que não era da Bíblia. Essa aqui é a foto do Talmud. Não sei se vocês conhecem. O Talmud é um livro judaico que ele é a explicação do Velho Testamento. Então são várias colunas aqui. Cada coluna é o que um rabino poderoso do passado falou. Então eles têm o Talmud como a Bíblia. Eles respeitam o Talmud como se fosse a Bíblia mesmo. É muito interessante, eles seguem as regras. É que a Bíblia fala, né, os 613 mandamentos. Deus não colocou 613 mandamentos, mas o judeu tem 613 mandamentos, né? Isso vem do Talmud. É igual a Bíblia fala para jejuar uma vez por ano. Eles jejuam uma vez por semana, por causa do Talmud, não por causa da Bíblia. Essa aqui é uma foto da Septuaginta, que está muito ilegível, se vocês quiserem passar. Então, esses livros do Novo Testamento, eles eram cartas que eram distribuídas, né? As cartas circulavam nas igrejas livremente, até quando começou a perseguição. Porque quando começou a perseguição na igreja, os livros eram escondidos, né? Não se podia ter. Muitos foram queimados, muitos foram jogados fora. Não podia ter esses livros, né? Até na época de Constantino, 300 depois de Cristo, Constantino foi o que oficializou o cristianismo no Império Romano, né? Então, a partir daquele momento, todo mundo era cristão. Então, tem muita coisa ruim acerca disso, né? De todo mundo ser cristão, né? Até se todo mundo é cristão, você vai evangelizar quem, né? Não vai evangelizar mais ninguém, né? Então, na verdade, as pessoas não eram cristãs, elas eram obrigadas a falar que eram cristãs, né? Mas uma coisa o Constantino fez de bom, que foi, ele mandou escrever a Bíblia, para poder distribuir a Bíblia em vários locais. O Novo Testamento ele mandou, né? Nessa época, o Velho Testamento, porque nessa época o Novo Testamento eram cartas ainda, não estava compilado como o Novo Testamento, né? Ele foi
juntou essas cartas todas no concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Foi quando se juntaram nesse concílio e oficializaram esses 27 livros do Novo Testamento, que já era aceito pelo povo, mas não estava ainda junto, né? Então, esse Novo Testamento hoje é aceito pelo mundo todo, né, cristão, e ele tem também o aval de um desses pais da igreja, Jerônimo, Agostinho, Atanásio, que foram os que começaram a disseminar isso aí como Novo Testamento, né? Depois dessa época, tem o Jerônimo, que ele vem de 400 depois de Cristo. Ele fez a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, que o Edmilson falou. A Vulgata Latina foi uma tradução em latim, né? Nessa época eles falavam muito latim, e Jerônimo fez essa tradução para a Vulgata. Aí nessa Vulgata Latina, que é considerada a Bíblia oficial da Igreja Católica, tem alguns livros apócrifos. Eu não sei quais que tem alguns. Eu até hoje não consegui acertar se são 8 ou se são 6. São 7. São 7. Fica aí são esse 7. negócio que tem um pedacinho de um, né? Mas já foram aí 12. É contado como eram 11, né? Aí ficou um pedacinho de um, aí eu deixei pra lá, assim, só sei que tem que tem livros que não são do cânon verdadeiramente do Novo Testamento, do Velho Testamento. Mas é aquilo que eu falei, o judeu não aceita esses livros também, né? Eles não aceitam, não. O judeu, a Bíblia Nem deles eles nem nós, né? Tanto é que é o Velho Testamento igual a nós. Só que o deles não tem todos esses livros, né? Porque eles, igual 1º e 2º Samuel é um livro só, Esdras e Neemias é um livro só, 1º e 2º Reis é um livro só, eles juntam um pouco os livros. Não, nós que separamos os livros, né? A Bíblia sempre foi assim. É muito interessante essa questão do judaísmo, né? Porque Deus colocou eles para vigiar a Bíblia, né? E eles fizeram isso muito bem, né? Porque anos e anos depois eles têm a Bíblia com uma confiabilidade muito grande. As cópias, né, da Bíblia são muito confiáveis. Então, nessa época de Jerônimo, a Vulgata Latina, ela foi escrita à mão também, né? Tudo isso aí era escrito à mão. E nessa época já tinha um pergaminho, que era... Deixa esse negócio de ligado. Desligado fica abafado. Acho que vai ficar abafado, tá 24, só subir a temperatura. Tinha os pergaminhos que eram feitos de pele de ovelhas. E essas Bíblias todas, elas eram copiadas à mão. Existe um grupo de manuscritos que é chamado de Códex Vaticano, porque está lá no Vaticano. Nessa época já tinha o Códex. Códex já era uma coisa parecida com o livro, não era mais enrolo, eram páginas sobre as páginas. Cadê a pasta? Eu quero a pasta. Já eram folhas mais ou menos assim, né? Uma em cima da outra. Esse Códex Vaticano, ele é datado, eles acham que ele é de mais ou menos 350 depois de Cristo. E ele é em latim, tá? Esse é um dos escritos mais antigos que tem do Novo Testamento. E tem também o Sinaítico, que também é a cópia do Novo Testamento. Esse Sinaítico é uma história interessante. Também essas histórias a gente não sabe até onde está a verdade, até onde é lenda, né? Que existe um mosteiro embaixo da onde que era considerado o Monte Sinai, que hoje a gente sabe que não é ali no Egito. Esse aqui é o mosteiro de Santa Catarina. Porque que a Igreja Católica fez? Aonde era considerado sagrado, eles enfiavam uma igreja. É super engraçado, lá em Israel é assim. Aonde tem um negócio que era considerado sagrado, eles colocavam uma igreja assim. E lá também, no Monte Sinai, eles fizeram esse mosteiro aí. E os mosteiros, os monges, eles copiavam muito a Bíblia, né? Só que eu vejo assim que as pessoas vão cada vez se afastando mais da Bíblia.
Aí um historiador foi visitar esse mosteiro e encontrou umas folhas de papiro no lixo, num cesto que ia ser jogado no lixo, ia ser queimado. E ele achou aquilo interessante e pediu para os monges se ele podia pegar aqueles textos. Aí os monges ficaram desconfiados, não deram tudo, deram só um pedaço para ele. E eram cópias do Novo Testamento, datadas dessa época, que os monges iam jogar fora. Porque provavelmente nessa época que os historiadores foram lá, eles já nem liam a Bíblia, já não copiavam a Bíblia, já não faziam nada, eles só trabalhavam, né? Trabalhavam. Nessa região aí que deve ser muito bom, que é deserto, né? Deve ser ótimo morar lá. E aí eles não valorizavam tanto mais a Bíblia, né? Aí quando esse historiador pegou e levou e viu que era o Novo Testamento, aí eles começaram a procurar lá no mosteiro, começaram a achar um monte de manuscritos, começaram a juntar e venderam alguns. Por outro. Esses camaradas aí deviam ter um auxílio à reclusão, né? Eles tinham uma vida econômica muito forte nesses locais. Agricultura. Pois é, mas ali é deserto, né? Sobreviver. Os mosteiros sempre tiveram uma vida muito forte. O mosteiro, eles oravam, cuidavam do jardim, que era a horta, né? E copiavam. Eles faziam isso lá no mosteiro. Eu acho interessante que a gente tem uma visão limitada e cultural, né? A gente tem uma crítica muito forte, eu acho que merecida à Igreja Católica, que ela fez, as distorções, mas Deus usou a Igreja Católica também em determinado tempo, eles guardaram muito conhecimento também. Né? Não, pois é, muita coisa vem desses monges, né? Sim, que copiaram, igual esse sinaítico, esse Vaticano, eles foram copiados por monges. A nossa Bíblia, que nós protestantes usamos, foi traduzida pelo padre, né? João Ferreira, né? Não, ele não era padre. Não? Não, ele não era padre. Ele nunca foi padre, ele era protestante. Não, tá aí a informação que eu sabia. Não, ele Ele era protestante? Ele era protestante. Português. Aí É de que período? Hã? É de que período? Aí eu vou falar daqui a pouquinho. 1600 e pouco. Deixa eu ver. Eu vou falar dele. Nessa época, então, o Códex Vaticano e o Sinaítico, então, são os manuscritos mais antigos que se tem. Aí, depois disso, vieram, nessa época o pessoal falava muito latim, né? Na verdade, o latim era muito da igreja, né? Então, se pregava, até hoje tem gente que prega em latim, né? Pregava em latim, o povo não entendia muita coisa e pronto. Eles achavam que o povo não tinha que ler a Bíblia, só quem tinha que ler a Bíblia era eles, né? Nessa época, começou a chegar, lá 500 anos depois de Cristo, as tribos germânicas começaram a tomar conta ali da Europa, né? E essas tribos germânicas, que eram os bárbaros, eles vieram trazendo a língua deles, né? Que depois veio para o alemão e para o inglês, que hoje é a segunda língua, né? Deveria ser, inclusive minha, né? Não. Deveria ser a nossa segunda língua, o inglês, né? Ó, se fala em todo lugar. Então, nessa época também de 500, depois de Cristo, tem um grupo chamado Massoretas. Eles viveram de 500 a 900 depois de Cristo. E eles eram judeus. Esses Massoretas, eles viveram para copiar o Velho Testamento. Eles só faziam isso. Então, ele passou de geração em geração, de pai para filho, essa coisa de copiar o Velho Testamento. E foram eles que introduziram no hebraico as vogais. E ponto e vírgula, eles introduziram os sinais, né, e as vogais. Foi uma forma de manter o hebraico, porque se você joga uma palavra só com consoante, é difícil você saber a pronúncia daquela palavra, né? Tem a cultura daquele lugar. Então eles começaram a achar que o hebraico ia se perder, porque estava todo mundo espalhado, né? Então eles colocaram vogais, símbolos e eles copiaram os textos. Eles também tinham esse mesmo rigor para copiar o texto, a pessoa tinha que copiar muito certinho e eles introduziram também a contagem das letras. Então, o hebraico, as letras têm valor, né? Um valor numérico. E aí eles contavam as letras daquela página. Se chegasse lá embaixo, tivesse faltando uma letra, jogava a página fora. Tinha que copiar de novo.
Então eles faziam isso uma forma de copiar o texto certinho, né? Se fosse nós brasileiros, ia chegar lá, não tem só, deixa pra lá, né? Vamos para outra página. A gente ia fazer assim, né? Mas eles eram judeus, eles não faziam isso. Então, por isso que a Bíblia chegou até nós com uma fidelidade muito grande, né? Eles acham que, de acordo com os manuscritos antigos, a Bíblia teria aí 2 ou 3% de palavras diferentes dos escritos antigos. Que é quase nada, né? É quase nada. Eles compararam, os monges, eles copiavam também outras literaturas, né? Copiavam Aristóteles, copiavam as óperas, copiavam aquele livro, como é que é o nome que eu esqueci? Homero, de Homero, como é que é o nome daquele? Odisseia. Aí eles compararam recentemente, uns estudiosos, eu não lembro agora se é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, compararam a Bíblia com esses textos. Esses textos, os mais antigos, são bem mais novos do que a Bíblia. E viram que esses textos têm 7 vezes mais erros do que a Bíblia. Você vê que é a mão de Deus ali, né? E eram as mesmas pessoas que copiavam, né? E a Bíblia não tem tanto erro. Talvez até porque eles deviam ter uma reverência na hora de copiar a Bíblia, né? Tinha que copiar com mais cuidado, né? Então, esses textos maçoretas, eles foram utilizados muito tempo para comparar com o que nós temos hoje com o que eles têm. Então, tem mais de 1.500 manuscritos deles, muitos estão no Vaticano, lá no Museu do Vaticano, que custa uma fortuna. Aí, depois disso aqui, que foi de 500 a 900 depois de Cristo, a gente tem essa época também foi a época da Idade Média, né? Então foi uma época negra, assim, né? Que a população não sabia ler, a população não entendia nada, e acaba que ficava mesmo era nos mosteiros, né? E a população não tinha nada, não tinha acesso a nada, né? A maioria era analfabeto até. Na Idade Média, a perseguição ao protestantismo e ao hebreu, a Israel, ao judeu, era muito grande. Eles faziam questão de destruir mesmo, faziam fogueiras com aquele monte de Bíblia que essas pessoas levaram tanto tempo estudando, escrevendo com tanto zelo e cuidado. Eles faziam fogueiras e jogava tudo ali, queimava tudo. Quer dizer, nós perdemos muita coisa. Em 1300 depois de Cristo, teve a Bíblia de Wycliffe. O Wycliffe era um inglês e ele traduziu a Vulgata latina, né, que era em latim, para o inglês. Quando você falou? 1300. Isso foi antes da imprensa, então ele fez isso à mão, escreveu à mão. Só que o Wycliffe, ele tinha um pequeno probleminha, né? Ele falava para todo mundo os erros que a Igreja Católica cometia de acordo com a Bíblia, né? Então ele foi muito, muito perseguido. Aí depois dele veio um Thomas Bilney, que era discípulo dele, né? E ele também tentou traduzir a Bíblia, mas também foi muito perseguido. Depois, um outro discípulo desse Bilney, que era o Tyndale, que conseguiu traduzir o Novo Testamento para o inglês moderno, porque o Wycliffe, o inglês dele era um inglês muito arcaico, era mais difícil de ler, né? E o Tyndale conseguiu traduzir para o inglês que as pessoas pudessem ler. E aí tem uma história desse Tyndale que um padre chega para ele e fala: mas para que? A gente não precisa da Bíblia, a gente só precisa dos mandamentos do Papa. Se a gente tem os mandamentos do Papa, a gente não precisa ler a Bíblia. E aí a resposta de Tyndale era que ele ia fazer um menino do arado conhecer mais a Bíblia do que os padres, que não conheciam, né, muito também nessa época. E ele tentou fazer isso, só que ele foi muito perseguido, né? Aí ele foi para Holanda, que na época a Holanda era um país mais aberto, né?
para tentar imprimir a Bíblia. E ele conseguiu, nessa época já tinha imprensa, ele conseguiu imprimir uma Bíblia. Só que o Tyndale colocou uns comentários na Bíblia, do lado, né? E esses comentários eram contra o Papa. Então, ele foi muito perseguido, inclusive ele morreu na fogueira. Essa aqui é a Bíblia de Wycliffe. Tá vendo que tem os desenhos do lado? Isso eles faziam à mão. Eles faziam à mão. A Bíblia de Wycliffe foi feita à mão. Então era muito difícil até você ter acesso a isso, porque era muito caro. Você copiar uma Bíblia toda à mão demorava anos, né? Então era vendido muito caro. Estou imaginando a pessoa que era imperativo na época, imagina. Copiando. Copiando. Até tem estudiosos, tem teólogos que falam, o pastor falou isso aqui um dia desse, né? Que ele escreve, né? Que fala isso para você estudando e escrevendo, né? A Bíblia. Aí o Tyndale, que deixou alguns discípulos, eles eram chamados de lolatos. Eles pegavam a Bíblia do Tyndale e saíam nas cidades do interior pregando, né, a Bíblia. Então eles também foram perseguidos. Aí a igreja decretou que a Bíblia dele era herética, né, que ninguém podia ter, que ninguém podia ler essa Bíblia. Mas mesmo assim eles tentaram, né, passar para algumas pessoas. Então foi despertando nas pessoas essa ideia de ler a Bíblia, né? Inclusive o Wycliffe, que é 1300, ele é considerado um reformador, né? O primeiro reformador, né? Que veio antes de Lutero, de Calvino. Ele tentou mostrar os erros da igreja, né? Para tentar essa mudança da igreja, né? Mas não conseguiu muito, não. Aquele filme Nome da Rosa, ele fala disso, né? Descoberta da Bíblia, né? Que a Bíblia não era lida na Igreja Católica. Então ela traz essa história, a descoberta da Bíblia. Eu nunca assisti, não. É muito interessante O Nome da Rosa. É um filme muito antigo. Eu vou procurar. Você não, ela falou isso, só para citar um exemplo. Eu era jovem, fui chamado para participar de um encontro dos jovens católicos. E aí eu fui. O tema do encontro era o amor fraterno. Eu fui e levei a Bíblia que eu tinha, a Vulgata Latina, eu levei. E aí chegou lá, eles, sabendo que eu era evangélico, né? Quem me levou, né? Aí ele falou com a pessoa responsável e me deu a palavra lá. Assim, temos o evangélico aqui. Você quer falar, Edmilson? Eu disse, Aí eu fui. Aí pedi que eles abrissem a Bíblia. Lá que estava falando sobre o amor, né? Aí pedi que eles abrissem a Bíblia. Nenhum deles tinha uma Bíblia. Vários jovens lá e nenhum deles tinha uma Bíblia. Eu perguntei, mas como é que vocês vêm para um encontro que vão falar de palavra de Deus e vocês não trazem a Bíblia? Mas nós não possuímos a Bíblia. Então vocês precisam começar a ler. Esses dias eu estava conversando com eles não liam a Bíblia, né? Não liam não é porque não tinham acesso, não liam porque era proibido ler. Esse é que era o problema. Diz que Vinha a descrição do Papa, para o padre, para os padres distribuir. Não, e era. Essa sua já era traduzida, né? Mas teve uma época que era tudo em latim, né? As pessoas. As missas não são mais em latim, né? O Papa quebrou isso. Depende, tem algumas que ainda tem, porque realmente não foi determinado o quê, mas a homilia de agora da Igreja Católica era em português, está na língua local. Pois é, aí parece que eles têm uns textos para ler, né, uns pedaços do Velho Testamento, eles não incentivam a igreja a ler a Bíblia toda, né? Agora mudou muito no meio dos carismáticos, né? E dos grupos de orações. Na perto de casa tem a Igreja Católica, eles passam para a Igreja de Hoje eles leem. E é interessante que se você começa a conversar com esse pessoal que lê a Bíblia, ele é muito parecido com a gente. Quando eles começam a ler a Bíblia, eles ficam muito parecidos com a gente. Eu tenho um amigo que é católico, apaixonado, ele queria ser padre, casou. Ele falou, Sansão, eu sei que Maria não sabe, mas você tem aquele carinho. Começa a ler a Bíblia, vai à mídia. A minha esposa tem um casal de tios que saíram da Igreja Católica porque
porque estavam lendo a Bíblia, o grupo de oração deles. Começaram a ler a Bíblia, e começaram a questionar o padre disse, ó, você tem que ir para a igreja evangélica. Então começa a ler a Bíblia, escuta muito parecido com a gente. Aqui na nossa igreja tinha um casal que se converteu assim também, José e Adriana, o Paulinho deve conhecer. José e Adriana também se converteram, não foi para a igreja protestante, começaram a ler a Bíblia lá dentro. Então eles estão indo lendo a Bíblia. Então, glória a Deus por isso. Na capela da UFES a gente tinha culto terça-feira à tarde e sexta-feira à noite. Na terça-feira, após o nosso horário, tinham os católicos carismáticos. E aí no dia seguinte eu voltei lá e eu encontrei o esboço da mensagem que eles pregaram sobre a pesca maravilhosa. Aí eu falei assim, foi o pastor que deixou essa mensagem? Você diz, velho, que perfeição. Eu fui a um casamento com a Latina, os parentes da minha esposa, gente, eu bebi a mensagem que eu digo que o padre pregou. Coerente com a Bíblia, ele pegou na Bíblia, deu a Bíblia, que não liam, né? Eles traziam algum texto com interpretação, porque não é lá, o papo que tem é o monopólio de interpretação da Bíblia. Só ele que pode interpretar a Bíblia. Os católicos tradicionais, eles continuam, eles nem entram no recinto que você está cultuando. Porque nós tínhamos lá os tradicionais e tínhamos os carismáticos. Os carismáticos, eles entravam no nosso horário, sentavam e cultuavam junto com a gente, e a gente da mesma forma. Mas os católicos tradicionais, eles ficavam sentados do lado de fora, mas não entravam, né? É como se a gente fosse transmitir para eles alguma coisa ruim. Corroborando o que a irmã está falando, nós temos o grupo de adoradores do Detran, é o RAC-10, grupo de adoradores cristãos do Detran do Espírito Santo. E tem muitos católicos conosco no grupo, mas já tem outros que fazem inclusive um culto de 2 em 2 meses, uma missa de 2 em 2 meses, eles fazem totalmente à parte da gente. Mas nós vamos lá participar. É uma responsabilidade nossa no testemunho lá. Mostrar para eles, olha, nós somos iguais, vocês podem estar conosco. Nós queremos ler a Bíblia e falar da Bíblia, é isso que é feito lá. Não é pregada doutrina, é pregada a Bíblia, é adoração. E aí o pessoal fala, poxa, vocês são uns caras diferentes, né? A gente não vai na missa de vocês, mas vocês vêm na missa da gente. E foi o que o Sansão falou. Hoje, a pregação lá do padre é outra, muito diferente, muito diferente. Claro que tem Maria, está sempre evidente, né? Maria está sempre evidente, mas é outro, uma outra abordagem da Bíblia. Os padres proibiram, que tem uma novela, eu nem sei que novela tem não, que está não sei que canal, está falando, mostra Jesus. Mostra Jesus e mostra que Maria assumiu o casamento depois que Jesus nasceu, ela assumiu o casamento com José. Os padres proibiram os católicos assistir a novela, que estão afrontando Maria. Eu costumo falar que se Maria ficou virgem, quem tinha que ser santo era José, né? Não Maria. Quem tinha que ser adorado, idolatrado, salve, salve, era José. Porque tem paciência, né? Mas o católico tradicional não aceita que Maria tenha tido outros filhos, não, eles dizem. Mas sabe o que acontece? Eu nunca li a Bíblia católica, mas esses dias uma amiga estava falando assim, a minha igreja não acredita, mas eu acho que Jesus foi casado com a Maria Madalena. Eu falei assim, olha, eu acho que não, porque eu acho que Jesus não tinha nem tempo para ficar pensando nisso, né? Ela falou assim, não, porque eu acho também que Maria teve filhos. Eu falei, não, mas isso a Bíblia fala que a Maria teve filhos. Aí ela falou assim, não, a minha Bíblia não diz isso. Porque eles distorcem alguns versículos. Não, dizer até que diz, só que, eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito católico, ele até pensa, separa, enfim. Eu falei um dia sobre isso com ele, e ele falou que antigamente, de acordo com a igreja católica, antigamente falavam irmão é igual a primo. Ou seja, se você falava irmão, estava falando que era primo. Aí, tipo, meio que complica falando que, por exemplo, a Isabel, eu acho, é prima de Maria, coisa assim, tem essa comunicação. Pois é, mas eu acho que a tradução já vem escrito primo. Uma beata perto da minha casa, eu tinha minha vizinha, disse assim,
Eu tenho umas coisas, Carmen, eu não consigo entender, que entra em conflito essa história de Maria ter continuado virgem. Aí eu citei o texto na época que eu ensinava, né, escola bíblica, e lá onde eu congregava, tinha os compromissos. Então aqui estava latente na minha mente, eu insinuei. Daí mostrei o texto bíblico, onde que os outros irmãos de Jesus que nasceram depois, e falando que o casamento foi assumido, né, na íntegra depois que Jesus nasceu, e ela teve outros filhos. Aí tinha uma beata perto dela e disse assim, porque a mulher estava perguntando, ela era católica. Não, mas não é bem assim não, porque a história conta que São José era viúvo e os filhos eram de São José, não era de Maria. Não. Eles tentam distorcer na sua cara. Quando você, posso só dar uma pincelada? Eu acho interessante quando você vai discutir o católico, os parâmetros você vai discutir, né? Igual você vai discutir ciência, baseado em química. Você vai discutir o católico, você vê um padre falando uma coisa que, dentro da linguagem dele, é muito coerente. Ele falou, olha, inclusive ele colocou o livro das tradições, a Igreja Católica tem que ter o mesmo Deus na Bíblia. Para a gente, é só a Bíblia, a Igreja não, a tradição. Então, se você vai discutir com ele, é complicado. Então, você tem que dizer, olha, para a gente é a Bíblia. Então, você tem que colocar as coisas em lugar separado. Para eles, não é só a Bíblia, para a gente, sim. Você vai discutir com o Adventista, nem que o Adventista tem o Ellen White, né? Mas a gente é a Bíblia. Os mormons têm o livro, os testemunhos de Jeová têm outro livro. Agora, os outros protestantes discutem dentro da Bíblia. O católico não, ele tem um livro das tradições, que tem o mesmo, as interpretações da Igreja Católica, tem o mesmo peso. Ou mais, né? Tem mais. É certo, você falou. Você tem que saber o que o Papa fala mais que a Bíblia. Mas assim, né, defendendo um pouco eles, eu acho que hoje em dia o protestante, né, lê a Bíblia muito de acordo com o que ele quer também. Então ele interpreta do jeito que ele quer e lê do jeito que ele quer. Isso que você falou, vai para a igreja com Bíblia. Vai, mas não abre, não lê e acha que a Bíblia tem que se encaixar nele, não ele se encaixar na Bíblia, né? Então aí fica muito difícil, né? Tem crente que usa a Bíblia para bater nos outros, para matar o crente dentro da igreja. Essa aqui eu acho que dá para matar mesmo. Não, mas a palavra mesmo, que a palavra, dependendo do jeito que do jeito que fala, é como se estivesse batendo na igreja. Aí a gente vai ter em 1455 a Gutenberg, que foi o que criou a imprensa, né? Ele fez uma máquina, chamava prensa de discos móveis. Tipos móveis, né? A prensa de discos móveis. Tipografia, né? Aí colocava as letras, uma letra por letra. E ele fez, então, o primeiro livro impresso então, no mundo todo foi a Bíblia em alemão, que foi o Gutenberg que fez. Aí é conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Ela tinha 2 volumes. O papel era mais grosso, né? Então ela tinha 2 volumes. E ele dizem que ele era muito cristão, né? Então a primeira Bíblia foi. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Existe ainda a Bíblia? Existe. Tem umas fotos na internet, você acha foto. Só que eu não botei aqui porque eram umas fotos muito longe, não dá pra ver direito. E aí tem até uma história de Gutenberg que ele imprimiu, parece que foi 80, né? A primeira prensagem foi 80. Ele deu uma pro bispo e uma pro rei. E aí diz que quando o rei e o bispo foram olhar a Bíblia e que eles viram que estava exatamente igual, eles falaram, não, isso só pode ser coisa do demônio. Aí começaram a perceber o próprio coitado do Gutenberg. Eles acharam que era impossível, não tinha como, né? Porque o manuscrito não era igualzinho, né? E eles acharam que era coisa do demônio. Em 1525 foi feito em Genebra, o que a gente tem até hoje na Bíblia de Genebra. Foram várias pessoas que se juntaram para traduzir a Bíblia para o inglês na cidade de Genebra,
Porque lá eles tinham mais liberdade, né? Eles não eram tão perseguidos. Então eles conseguiram, aí eles imprensavam, faziam a Bíblia, né, no livro, colocavam dentro de sacos de trigo e contrabandeavam a Bíblia para poder mandar a Bíblia para a Inglaterra, para os outros lugares, para as pessoas poderem ler. Né? Então eles faziam um contrabando da Bíblia e morriam por causa disso. 1555. 25. Interessante que no século XX teve até ficou famoso o irmão André, né, chamado Contrabandista de Deus, que criou essa versão Portas Abertas, que tem até hoje. Tá. Holandês, ele contrabandeava a Bíblia para... Tem gente que faz isso ainda para a China, né, para a E Coreia. tem uma experiência bonita para chuchu dele, viu? No lance lá, uma noite lá, os caras passando na barreira lá e os caras abriram o porta-mala do carro, lotado de Bíblia, os caras não enxergaram lá. Enxergaram tomate, né? Foi isso aí? Não enxergaram a Bíblia. Vai embora, Deus faz grandes coisas, né? Em 1538, foi na época da Elizabeth, porque foi assim, né? Era o Henrique VIII. Quando o Henrique VIII morreu, assumiu o filho dele, o Eduardo, que era protestante. Porque ele teve um monte de mulher, né? Então cada filho era de uma mulher. Aí esse filho era protestante, mas ele ficou 6 anos só no poder. Aí abriu para todo mundo lá, para todo mundo poder usar a Bíblia, todo mundo poder falar à vontade. Aí veio a Maria Sanguinária, a irmã dele. Aí foi perseguição, tudo de novo. Então essa Bíblia de Genebra foi feita nessa época, né? Não tinha essa perseguição. Em 1538, veio a Bíblia inglesa autorizada pela rainha, que era Elizabeth. Só que tinha um probleminha. Essa Bíblia era a Bíblia mesmo, de verdade, e ela tinha uns comentários que falavam um pouco contra a autoridade do rei, né? Porque naquela época eles achavam que o rei era Deus, né? Era um semideus, assim. E a Bíblia não fala isso. Então a Elizabeth mandou parar essa Bíblia. E aí uns bispos, 6 ou 8 bispos, fizeram a Bíblia dos bispos. Aí essa Bíblia ia mais a favor do rei. Por isso que eu falo assim que existe essa questão da tradução também, né? Às vezes a Bíblia é traduzida do jeito que você quer que ela seja traduzida. Né? Em 1611 era um rei chamava Jaime VI, que era protestante também. E ele mandou alguns homens, tem gente que fala que é 47, tem gente que fala 54, traduzir a Bíblia para o inglês, que é essa aqui, é King James. Por isso que ela é chamada de King James, né? Rei James, né? Que foi feita, essa aqui não é de 1611 não, essa aqui é de depois, tá? Mas a primeira foi em 1611. James, em português, é de Tiago, né? O nome dele é Tiago. Então, essa Bíblia King James, em 1611, ela foi considerada a melhor tradução da Bíblia. E até hoje ela é considerada uma das melhores traduções da Bíblia, né? Mais fidedigna ao que é o texto original. E ela foi traduzida do hebraico e do grego, não da Vulgata Latina, que muitas Bíblias foram traduzidas da Vulgata Latina, né? Ou da Septuaginta. Muitas Bíblias vinham da Septuaginta. Não vieram do original, né? Não vinha, e essa aqui, ela foi traduzida do hebraico, o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento era do grego. Pegou lá no original mesmo. Nessa época, entre 1580 e 1630, teve um cara que chamava John Bunyan. É Bunyan que fala? Bunyan. Que escreveu aquele livro O Peregrino. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito conhecido. Muito conhecido. Ele é um dos livros mais publicados do mundo, né? Tem um filme também. Esse cara, ele também era reformador, né? Ia contra as coisas dos bispos, dos padres, e então ele ficou preso 12 anos. Nesses 12 anos ele escreveu O Peregrino e escreveu um livro também que A Graça para o chefe dos pecadores, que era ele, né? A Graça para o chefe dos pecadores. Dizem que, eu nunca li, mas dizem que é maravilhoso. Ele fala da salvação pela graça, né? E ele escreveu vários livros durante essa prisão. E aí, os seguidores dele, né, que foram lendo esses livros, foram chamados de peregrinos. E foram esses peregrinos que vieram para os Estados Unidos, fugidos da perseguição lá
da Europa vieram para os Estados Unidos para começar um novo lugar, que eles não fossem perseguidos, né? Eles eram chamados de peregrinos. E eles fizeram um bom trabalho, né? Tem até um relato que até o século passado, todo americano mais culto conhecia a Bíblia, né? Agora não, agora ninguém mais conhece, mas naquela época eles conheciam muito a Bíblia. É um país protestante, né? Os Estados Unidos. As leis foram baseadas na Bíblia. Né? Foi, até a Constituição foi baseada na Bíblia. Depois que os secularistas, né, fomentando, eles querem agora destruir essa herança. 12 artigos, né? Diz que todos os presidentes dos Estados Unidos juraram em cima da Bíblia, menos um, agora não vou lembrar o nome dele, que jurou em cima da Constituição, direito constitucional. Eles conheciam muito a Bíblia, né? Agora não conhecem mais, estão indo do outro lado, né? Eles estão protestando tudo agora, né? Vamos ver onde que vai parar a economia deles, né? Porque enquanto eles estavam ali, a economia cresceu, né? Foi o maior país do mundo. Agora veio o Trump que está tentando resgatar esses valores, né? Ele é a favor dos protestantes. Mas ele é louco, né? Louco assim, que eu falo assim, ele é a favor disso tudo, mas ele adultera, ele conta mentira. Sim, você entende? Assim? Sim, porque eu estou falando o seguinte, o Trump é o Trump, mas esse em termos de pelo menos de voltar governo, um pouco, direcionamento, né? o Obama era pró pessoal da esquerda, pró-aborto, pró-casamento homossexual, e pró-secularização da sociedade, né? O Obama é muito comportadinho, mas ele era contra o evangelho, ele, né, no seu comportamento, o Trump veio volta a vir para os conservadores, né, os republicanos, que são mais à direita e mais pró-evangelho na Bíblia. Não estou dizendo que eles são certos. Pelo menos levantar um pouco as coisas morais, né? Estavam sendo reprimidos, os evangélicos lá estavam sendo reprimidos, processados, uma série de situações lá. Lá estão respirando um pouco melhor agora, os evangélicos. Diz que a economia melhorou muito, né? Agora é o judeu, né? Que está na presidente agora é judeu, né? Estados Unidos. Não, ele não é judeu, não. Mas ele é a favor do judaísmo, né? Tanto que ele foi lá e trocou a embaixada para Jerusalém. Ele tem uma foto dele orando lá E nós temos o candidato nessa linha aí, né? Quem é? Jerusalém. Bolsonaro. Bolsonaro já declarou que falou no Globo News. Pra lá. Que ele vai levar uma embaixada. Eu assisti a gente não sabe até onde isso é econômico, não do Jair Bolsonaro, né, mas lá dos Estados Unidos, porque metade do PIB deles está na mão dos judeus, né? Então ele não, brigar com os judeus é doideira. Até falei na aula passada, falar sobre o judeu, interessante que todas as grandes potências do mundo, sempre por trás do executivo, quem dirige a política e articula é sempre o judeu. Você vai ver na história do Inglaterra, sempre o judeu por trás articulando a política e a economia. Nos Estados Unidos, quase todos os secretários, eu acho que todos os secretários de Estado americanos são judeus. É quem articula a política mundial dos Estados Unidos. Menos a Hillary Clinton, né, que foi do Obama, que você estava falando aí do Obama. Não, acho que do Obama é judeu também. Você está falando de embaixada lá, que os Estados Unidos já colocou, e o nosso candidato a presidente disse que vai colocar a embaixada lá também. Aí a gente volta lá para a Bíblia, né? E para o grande acontecimento que está para acontecer sobre o governo mundial. Não é lá que vai ser o centro? No milênio, né? No milênio? É porque o judeu, a ONU já vai sendo organizada aos poucos. A ONU fala que a capital de Israel é Tel Aviv, né? Para o judeu, não. Para o judeu é Jerusalém. Porque Jerusalém, ela está dividida, né? Tem um bairro árabe, um bairro cristão, um bairro judeu. Então, tem áreas que são árabes, né? Não é toda de Israel. Então, vamos falar do português, que é o João Ferreira de Almeida. Ele nasceu em Portugal. A Bíblia dele foi em 1694. Ele nasceu em Portugal, com 14 anos ele foi para a Holanda, porque ele ficou órfão, foi morar com um tio que tinha muito dinheiro na Holanda, e lá ele se converteu, virou protestante.
E lá, ele com 16 anos, ele começou a pregar e começou a traduzir a Bíblia. Ele começou pelo Novo Testamento. 16 anos. 16 anos. O que você fazia com 16 anos, Marcinho? Eu estava fazendo isso, não. Soltando pipa. Estava soltando pipa. Com 16 anos ele começou a traduzir a Bíblia, ele traduziu o Novo Testamento. Quando ele terminou o Novo Testamento todinho, ele mandou para imprimir. Só que naquela época existia uma sociedade bíblica que tinha que validar essa tradução que ele tinha feito. E nisso que vai para essa sociedade bíblica, que Ele é demorou, português, né? Você falou? português, que demorou anos para falar alguma coisa, essa Bíblia sumiu. Aí, se fosse eu, tinha desesperado, tinha jogado tudo no chão, pulava da terceira ponte. Mas o que ele fez? Começou de novo. Começou a traduzir. Esse é o cara, né? Ele traduziu o Novo Testamento todo e o Velho Testamento até Ezequiel, no capítulo 34. Foi quando ele morreu. Trabalhou? Muito, né? E ele traduziu, ele pegou uma Bíblia espanhola, uma Bíblia inglesa e a Vulgata Latina, porque ele com 16 anos ele já falava isso tudo. Aí ele falava essas línguas todas e ele foi pegando assim para traduzir. E depois um discípulo dele terminou o Velho Testamento, porque ele morreu em Ezequiel, terminou o Velho Testamento, mas continuou essa tradução, João Ferreira de Almeida. A João Ferreira de Quantos anos Almeida... ele morreu e não tinha traduzido? Não, ele foi até Ezequiel, ele traduziu o Novo Testamento e Ezequiel até o capítulo 34. Ah, Ezequiel, Aí esse João Ferreira de Almeida mesmo é uma linguagem de 1600, né? Aquela linguagem mais difícil. Aí tem a João Ferreira de Almeida atualizada, que é uma linguagem mais atual, né? E eu queria falar dos rolos do Mar Morto, que foi uma descoberta de 1947. Porque, assim, existem muitas pessoas que se levantam para falar contra a Bíblia, para falar que a Bíblia é uma tradução errada, que não existem os originais, né? E o manuscrito mais antigo que eu tinha falado que era de 300 e pouco, depois de Cristo. Então, tinha gente que falava até que Isaías tivesse sido modificado depois que Jesus veio e morreu. Eles foram lá e modificaram Isaías para Jesus caber dentro de Isaías. Mas Deus é tão maravilhoso que em 1957 eles acharam esses rolos do Mar Morto. Foi a história de um pastor beduíno, uma criança que estava levando o rebanho, tem gente que fala que é cabra, tem gente que fala que é ovelha, para pastar, e uma cabra ou uma ovelha se perdeu e ele jogou uma pedra lá nesse lugar que é chamado Qumran, que tem essas caverninhas assim, tá vendo? É um lugar muito verde, que tem é um lugar muito árido, assim. E ele jogou uma pedra para ver se a cabra estava lá dentro. E aí ele ouviu um barulho de um jarro quebrando, de alguma coisa quebrando. Então ele foi lá ver o que era, achou vasos de cerâmica, chamou o povo dele, porque eles acharam que tinha ouro, tinha coisa valiosa ali dentro. Mas tinha mais valioso do que ouro, né? Mas eles não perceberam na hora. Eles aí acharam esses pergaminhos, tinha de pergaminho, tinha de papiro também. Nesses jarros, eles não sabiam o que era e tentaram venderam por um preço irrisório, um pouco. E aí o cara do antiquário que comprou mostrou para um estudioso, um teólogo estudioso, aí ele viu que aquilo era muito importante. Todo mundo começou a ir para lá para tentar estudar esses jarros. Então, são várias montanhas, são várias cavernas e as cavernas tinham vários jarros. Nessa época, essa cidade, esse lugar chamava Qumran, era da Jordânia, não era de Israel, era do lado do Mar Morto, do lado leste do Mar Morto, né, que estava na Jordânia. Aí, Jordânia não deixou o pessoal ir lá pesquisar, né? Porque quando ficou sabendo que era livro hebraico, eles cortaram, né? Porque eles eram brigados com Israel. Mas mesmo assim conseguiu pegar muita coisa, né? E foi achado nesses rolos do Mar Morto que eles foram escritos 1000 anos antes de Cristo. Eles são datados de 1000 anos antes de Cristo. E aí eles acharam vários livros, 36 salmos, 21 livros de Isaías, 29 de Deuteronômio e alguns até do Novo Testamento. Só que eles achavam pedaços, né? Mas eles acharam um livro de Isaías
inteiro, totalmente inteiro. Eram cópias, né? Eram cópias. Aí essa cópia de Isaías de 1000 anos antes de Cristo, quando eles foram comparar com os textos maçoretas, eles viram que era praticamente igual. Era praticamente igual. Tinha assim pequenos detalhes que eram diferentes. Então, mostrando que a Bíblia, que Isaías, mesmo antes de Cristo, falava as profecias de Jesus. O estudo bibliográfico, de acordo com as regras acadêmicas, demonstra que aqueles livros são autênticos. Né? Que são autênticos, que eles fazem carbono 14, né, mostrando que é de 1000 anos antes mesmo, só se tem dúvidas de quem escreveu. Algumas pessoas acham que foram os essênios. Os essênios eram um grupo de judeu que existiu na época de Jesus, um pouco antes, um pouco depois da época de Jesus, que existiam os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios eram um povo que brigou tanto com os fariseus como com os saduceus, porque nem os fariseus nem os saduceus viviam a Bíblia, né? E aí eles foram para essa região viver isolados, eles viviam isolados lá, e tem as ruínas de um povo que viveu lá, eles acham que foram os essênios, e nesse lugar eles encontram papiros, encontram tinteiros, então eles acham que esse povo que copista, copiaram incessantemente. Até mesmo que eles viram que Roma ia acabar, e quando o povo invadia o outro, chegava lá, botava fogo em tudo, né? Igual os árabes agora, né? Vão invadindo as coisas, vão destruindo as artes todas, né? E botava fogo em tudo. Aí algumas pessoas acham que são os essênios. Algumas pessoas acham que eram sacerdotes do templo, que quando foi chegando perto de 70 depois de Cristo, viram que iam perder aquele material, e levaram para essa região e esconderam nas cavernas. Mas não se sabe quem foi ao certo, mas se sabe que foi 1000 anos antes de Cristo. Eles são 1000 anos mais velhos do que esses de 300 antes de Cristo. Então eles são assim de 700 antes de Cristo. Né? Isso, porque Isaías é 750 anos. Eles são 1000 anos mais velhos do que os manuscritos que a gente tinha, que eram os mais velhos. E eles são, nesses rolos do Mar Morto, tem aqui uma foto, não dá para ler mesmo, porque a gente não sabe. Não dá para ver também. Não sabe hebraico. Esse rolo do Mar Morto, ele tinha outras coisas, tinha outras literaturas também, não era só a Bíblia. Eles só não acharam o livro de Esther, né? Tem gente que acha que o livro de Esther foi colocado no cânon mais tarde, né, do que isso aqui. Eles não têm o livro de Esther, só não acharam nada do livro de Esther aqui. Mas tinham manuais de conduta. Por isso que eles acham que eram os essênios, tinham manuais de conduta, assim, como que você deve fazer, como você deve viver, era meio chato. Aí, como estava na Jordânia, esses negócios foram levados para o museu na Jordânia. Aí Israel, que não é governado, na Guerra dos 6 Dias, a primeira coisa que eles fizeram foram lá no museu e pegaram tudo. Eles não queriam nem o lugar, eles queriam os manuscritos. E esses manuscritos estão aqui, nesse museu, é o Museu de Israel. Aí eles são colocados aqui dentro, é tipo uma jarra, tá vendo? É o formato de jarra. E fica essa água aqui correndo o tempo todo. Por quê? Porque a palavra é a água. Não é para manter temperatura não, porque a palavra... Não, porque lá dentro é climatizado, né? Isso aqui foi feito agora, isso é moderníssimo, né? Porque a água é a palavra. E o jarro, para lembrar que eles foram achados no jarro, e você chega lá, tem um lugar redondo assim, você vai olhando os manuscritos. E vai lendo, né? Os manuscritos tem mais. Mas eles dizem que eles trocam, né? Eles vão trocando para não estragar. Só que você não pode tirar foto lá dentro. Então não tem as fotos de lá de dentro. Mas é muito legal. Lá nesse museu de Israel tem isso aqui também. Passa aí, é uma maquete da época de Jerusalém, na época de Jesus. Você vê que eles não acreditam em Jesus não, mas eles ganham dinheiro em cima de Jesus até não poder mais. Aí mostra assim, logo de frente tem o templo de Herodes, que você vê logo de frente, assim, aí do lado você vê o tanque de Betesda. É muito legal essa maquete, ela é enorme, ela é maior do que essa igreja aqui, ela é enorme. É muito anda bonito. dentro. Hã? Anda dentro. Não, você não anda dentro, você Só olha de fora fora. dentro. Você olha de fora. O alto? Mais alto, assim, você consegue olhar. Tem andares? Tem andares ao Tem, redor? não, eles fizeram mais assim, fácil de circulação, mais alto, do né? lado que eles fizeram uns
lugares mais altos, assim, você vai andando e vai vendo. É muito Porque legal. senão não daria para ver E direito. essa foto aqui tem a proporção de um homem aqui do lado aqui. É, você vê o pequenininho, tamanho esse que é, é muito grande. É muito legal essa maquete. E aí, a gente termina aqui, então, nos manuscritos do Mar Morto, que foi super importante a descoberta deles para mostrar que a Bíblia, ela mantém uma fidelidade, né, mesmo sendo copiada. Aí, meninos e eu, muita gente morreu para essa Bíblia chegar aqui. Muita gente morreu queimado, morreu em fogueira, para a gente poder ter essa Bíblia aqui. Então, a gente tinha que aproveitar mais, né? É o livro mais amado e mais odiado. Pois é, e a gente tinha que ler mais a Bíblia e entender mais. Uma coisa que eu acho muito boa aqui nessa igreja, né, eu já fui de outras, que nada é imposto, né, assim, não se impõe. Isso aqui está escrito na Bíblia, assim, a interpretação da chefia não é imposta na gente, né? Então você pode ler e pode até discordar, né? E pode discutir, pode conversar, pode comentar. Então é muito interessante a gente começar a valorizar mais esse livro, né? Porque para conhecer a Deus, a Bíblia ela é feita para isso, né? Para desvendar Deus, né? Desvendar a mente de Deus. Deus é infinito, a gente nunca vai conseguir entender Deus completamente, né? Talvez na eternidade, mas por enquanto a gente não vai conseguir entender. Mas pelo menos eu acho que a gente consegue entender um pouquinho aqui na Bíblia. Na eternidade, sim. Porque lá todas as coisas serão reveladas. Todas as coisas serão reveladas. Então, entenderemos perfeitamente, assim como conheceremos, assim como somos conhecidos. Eu costumo falar assim, que você só conhece uma pessoa se você conversar com ela, né? Se você tiver contato com ela. E Deus você só vai conhecer se você for ler a Bíblia. Então é importante, assim, a gente conhecer, né? E não alguém conhecer e passar pra gente, né? Eu acho que é o que eu vivi muito tempo na minha vida. Se alguém conhecia e me falava e eu acreditava totalmente naquilo ali, né? Que aquilo era verdade, né? A gente dá testemunho do que a gente vive, né? Agora o outro tem que ter sua experiência própria, né? Desenvolver. A gente pode fazer testemunhar. É. Se você não tiver sua experiência própria,